Eita. Ai. Para a gente fechar, a gente vai falar sobre poluição do ar, poluição do solo, e aí também no bolo a gente fala sobre poluição biológica e radioativa para a gente fechar todos os tipos de poluição. Vamos começar pela poluição do ar. Quando a gente fala de poluição atmosférica, eu acho que uma das primeiras coisas que aparece com muita frequência dentro de uma prova é falando sobre a intensificação do efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural, que vai aí, nesse caso, manter a temperatura média na atmosfera terrestre. Ela é provocada, o efeito estufa é provocado pela presença de diferentes gases na atmosfera terrestre, como óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, o vapor de água contribui para a manutenção do efeito estufa, o CO2 contribui para a manutenção do efeito estufa. Esses gases, eles normalmente seriam encontrados, né, em determinadas concentrações na atmosfera terrestre, e eles podem contribuir para esse efeito estufa, que é algo benéfico para a manutenção da temperatura global. O problema é que a gente passa, né, com o passar dos anos, a gente passa a observar a maior produção de determinados gases. Então, alguns desses gases passam a ter uma concentração muito maior do que o esperado na atmosfera terrestre. E aí, de todos os gases que eu fui listando aqui para vocês, né? Os mais preocupantes seriam aí, nesse caso, o dióxido de carbono, que é o CO2, e o metano. Por quê? O metano, ele consegue aí, nesse caso, provocar um efeito de retenção de calor na atmosfera terrestre muito grande se comparado ao CO2. Então, se eu aumentar mais a concentração de metano, eu posso intensificar esse efeito estufa, o que não seria bom, porque intensificar o efeito estufa é provocar maior retenção de calor na superfície terrestre, aumentando a temperatura global, que aí, nesse caso, provoca o efeito, né, que a gente chama de aquecimento global. Da mesma forma, aumentar a concentração de CO2 na atmosfera terrestre também poderia provocar isso. Qual que é o problema? O CO2 ele é liberado hoje em dia em uma concentração muito grande por conta da queima de combustíveis fósseis. O uso de combustível fóssil se tornou algo muito comum nos últimos anos, e aí esse combustível fóssil, quando utilizado, libera uma concentração de gás carbônico para a atmosfera terrestre que não faria parte do ciclo do carbono normalmente. Então, esse aporte excessivo de gás carbônico não estaria sendo assimilado na mesma proporção que está sendo produzido. E aí o problema é que você passa a ter uma concentração excedente de CO2 que pode provocar essa intensificação do efeito estufa. O metano, a principal fonte de produção do metano que a gente tem são os resíduos sólidos depositados em locais inadequados, como os lixões. O aterro sanitário, ele tem também, obviamente, a produção do metano, porém não tem a liberação do metano, tá? Eu não estou falando só de produção, estou falando de produção e de liberação para a atmosfera desse gás. O lixão entra nessa característica, né? De produção do metano, mas ele não tem qualquer tipo de controle sobre a emissão desse gás. Então, conforme o metano vai sendo produzido pela própria decomposição que você tem ali daquele material, daquele resíduo sólido, você vai observando a eliminação desse gás para a atmosfera terrestre, já que dentro de um lixão você não tem nenhum controle sobre aquele material que está sendo depositado e nem sobre os resíduos que estão sendo gerados, sejam eles gases, né, ou o chorume que vai também ser produzido nesses lixões. Então, o metano produzido nesses locais, ele acaba sendo eliminado para a atmosfera e não tem qualquer tipo de tratamento para esse gás que está aí, nesse caso, sendo produzido. Diferente de um aterro sanitário. O aterro sanitário, ele já tem um tratamento para esse gás. O gás metano que está sendo produzido no aterro sanitário, em alguns aterros, pode ser queimado,
e transformada aí nesse caso em CO2. Ah, Brenda, mas CO2 também causa intensificação do efeito estufa. Sim, só que a intensificação causada pelo CO2, a concentração de CO2 necessária para causar o mesmo impacto que a molécula de metano causa, teria que aí, nesse caso, aumentar bastante essa concentração. O metano é pior do que o gás carbônico, né? Não é que o gás carbônico não seja ruim, ele só é menos pior, vamos dizer assim. E o ideal, né, são aqueles aterros sanitários que aproveitam o metano como fonte de energia, porque ele pode ser utilizado como fonte energética, sim, tá? A gente também tem o metano sendo produzido em atividade pecuária. Né? A digestão dos ruminantes, a gente tem fermentação metanogênica, né, na cavidade gástrica desses ruminantes, e essa fermentação metanogênica, ela tem como consequência a produção do metano. É algo natural de acontecer. Só que quando a gente fala de pecuária extensiva, né, a gente está falando de uma quantidade muito grande de animais sendo criados, e isso pode trazer um certo impacto também para a atmosfera terrestre, tá? Então, tem algumas questões que fazem essa relação da criação de gado, né, com o aumento do número de animais, né, de gado criado, com o aumento da emissão do metano, porque faz sentido, já que na digestão desses ruminantes existe a produção de metano. A intensificação do efeito estufa vai provocar o aumento da temperatura média global. Isso vai trazer impactos variados, porque aumentar a temperatura média global pode provocar efeitos de perda de biodiversidade, problemas com desertificação de determinadas áreas, alteração do regime de chuvas, e aí, alterando o regime de chuvas, você tem impacto na economia, impacto na agricultura. Então, quando a gente para pensar nos impactos causados pelo efeito da intensificação do efeito estufa, a gente tem aí, nesse caso, impactos muito variados, né? A intensificação do efeito estufa vai causar o aquecimento global, aí nesse caso, que é esse aumento da temperatura média, né, que a gente está falando na atmosfera terrestre, e isso vai trazer impacto para todos os setores, para todos os organismos, e de forma muito variada. Quando eu falo de perda de biodiversidade, vai desde aqueles organismos que não suportam esse aumento da temperatura média global, em ambientes terrestres, em ambientes aquáticos. Aí entra o exemplo que a gente tem sobre o branqueamento de corais. O branqueamento de coral é um problema causado aí, nesse caso, principalmente pela intensificação do efeito estufa. A gente vê que é um dos principais. A gente também tem branqueamento de corais sendo provocado pela poluição lançada em regiões oceânicas, mas um dos principais responsáveis pelo branqueamento de coral, pelo fenômeno do branqueamento de corais, é a intensificação do efeito estufa. A gente sabe que não é a única forma de afetar coral, né? Porque a gente sabe também que o CO2 que está sendo liberado para a atmosfera em grande concentração pode penetrar nesse ambiente aquático, provocando a alteração do pH desse ambiente aquático. Isso já gera um outro problema, né? Porque a acidez aí, nesse caso, nesse ambiente, vai também ser nociva aos organismos que vivem nesse meio. Por exemplo, para o coral, isso pode causar a descalcificação daqueles quinidários, né? O que causa a morte também desses corais por fragmentação. Aí não só do coral, né? Qualquer organismo que seja calcário acaba sofrendo impacto por conta dessa redução do pH. A intensificação do efeito estufa, a gente tem aí, nesse caso, que pensar, sempre quando a gente fala de poluição, a gente tem que pensar a forma que a gente poderia fazer para minimizar o impacto dessas fontes poluentes. Então, a gente conseguir aí, nesse caso, reduzir o consumo de combustível fóssil, né, já que ele é um dos principais responsáveis pela emissão desse CO2 para a atmosfera terrestre, seria uma forma de controlar essa intensificação do efeito estufa. Construção de aterros sanitários também, aí nesse caso, seria uma forma de controle da intensificação do efeito estufa, já que a gente estaria reduzindo a quantidade de metano que está sendo liberado para a atmosfera terrestre. E aí, essa preocupação é uma preocupação que a gente vai começar a ter a partir do momento que a gente vê os impactos acontecendo. A gente já sente alguns desses impactos, mas não necessariamente estão diretos sobre a gente. Então, para algumas pessoas é um pouco surreal pensar que a gente está sofrendo esse impacto diretamente. Mas a gente já tem vários estudos mostrando que esses impactos causados pela intensificação do efeito estufa já afetam muito a vida humana, né? Principalmente aí quando a gente fala de agricultura, regime de chuvas, o impacto é muito grande realmente. Destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio, ela é uma camada que filtra a radiação UV. A destruição da camada de ozônio vai ser provocada
pela produção de gases que são os CFCs. O CFC é um gás que já foi proibido a utilização, então o CFC era usado em aerosol, em refrigeradores. Hoje em dia não se utiliza mais o CFC, mas se utilizam outras substâncias que são semelhantes ao CFC, quimicamente semelhantes. Só que aí não causa o mesmo impacto, na mesma intensidade, né? Porque aí, quando a gente fala assim, porque a substância é quimicamente semelhante, substituir o uso do CFC, na cabeça de vocês já está assim, tá, se é semelhante ao CFC, por que que a gente vai passar a usar uma substância que é semelhante ao CFC? Porque é menos impactante do que o CFC, tá? São os HCs e FCs. Então, a gente tem aí, nesse caso, substâncias que ainda causam um certo efeito sobre a camada de ozônio, mas não na mesma intensidade que o CFC causava. Esse CFC, né, o clorofluorcarbono, ele era liberado por esses refrigeradores, pelos aerosóis que eram utilizados, chegava à atmosfera terrestre e reagia com o ozônio, quebrava a molécula de ozônio. Só que a quantidade de CFC liberada era muito grande. Então, a quebra da molécula de ozônio era muito intensa. Naturalmente, o ozônio seria quebrado e conseguiria se regenerar, que é o que acontece quando a radiação UV encontra essas moléculas de ozônio. Ela quebra o ozônio, mas o ozônio consegue se regenerar novamente. Com o CFC, a quebra do ozônio é muito mais intensa do que o poder de regeneração dessas moléculas, o que aí, nesse caso, acabava causando a destruição da camada de ozônio. A proibição do CFC foi uma forma de controlar essa destruição, o que ajudou realmente, né, a frear essa destruição da camada de ozônio, mas hoje em dia já se discute o impacto sobre as substâncias que são utilizadas atualmente, substituindo o uso do CFC nas indústrias. E já se observa o impacto dessas substâncias também sobre a camada de ozônio. Por hora, né, a gente tem essa discussão ainda acontecendo, obviamente, é muito mais na parte acadêmica acontecendo do que para o ensino médio. Por hora, a gente assume que o CFC era um dos grandes responsáveis, né, e que o fato da proibição do CFC ter acontecido já há algumas décadas, a gente tem aí, nesse caso, um controle dessa destruição da camada de ozônio, tá? Mas saiba que ele não é o único, ele não é o exclusivo a causar essa destruição. A camada de ozônio sendo destruída aumenta a chance da entrada dessa radiação ultravioleta, e esses raios UV, a gente tem diferentes radiações UV, e algumas dessas radiações são responsáveis por provocar, aí nesse caso, maior incidência de câncer de pele, né? Então, o grande risco seria esse. Aí a gente pensa também que isso é para a gente, né? Mas quando você pensa nos outros organismos, isso pode também provocar efeitos sobre a biodiversidade, pode afetar a biodiversidade, pode afetar a sobrevivência de diferentes seres vivos. Chuva ácida vai ser provocada pela liberação de dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, substâncias liberadas na queima de combustíveis fósseis. Da mesma forma que o combustível fóssil, quando queimado, libera CO2, também libera óxidos de enxofre e dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio. Então, queima de combustíveis fósseis usado em automóveis, em indústrias, essas substâncias aí, nesse caso, estão sendo liberadas para a atmosfera terrestre. Apesar da gente saber que esses gases também contribuem para a manutenção do efeito estufa, a concentração desses gases não é o suficiente para poder a gente aí, nesse caso, se preocupar tanto com relação à intensificação, quanto a gente se preocupa com CO2. Porém, a gente sabe que esses gases, quando liberados em maior concentração, também podem contribuir junto com metano, junto com CO2, para a intensificação do efeito estufa. Quando eu coloco metano e CO2, eles são os principais, eles não são os exclusivos para causar a intensificação do efeito estufa, ok? Chuva ácida vai ser provocada por esses gases que, quando liberados para a atmosfera, vão reagir com a água que está na atmosfera terrestre, produzindo substâncias ácidas. E aí o problema é que essas substâncias elas vão precipitar e vão causar acidez no solo, acidez na água. Isso pode levar à perda de biodiversidade, processos de desertificação. Em grandes cidades, isso provoca, aí, nesse caso, destruição de monumentos históricos, destruição de fachadas. São, aí, nesse caso, problemas associados a essas substâncias que estão sendo liberadas para a atmosfera terrestre.
Aqui na chuva ácida, o controle dela pode ser feito a partir, aí, nesse caso, de filtros que são instalados tanto em automóveis quanto em chaminés de indústrias. A substituição desse uso de combustíveis fósseis por outros tipos de fontes energéticas também poderia, aí, nesse caso, ser uma forma de reduzir a emissão desses gases para a atmosfera terrestre. Inversão térmica. Inversão térmica ela não é, aí nesse caso, provocada pelo ser humano, é um processo natural. O problema é que a inversão térmica ela pode agravar problemas causados pelo ser humano. A gente tem aí, nesse caso, o normal seria você ter, no início do dia, a radiação solar chegando à superfície terrestre, aquecendo o ar que fica mais próximo à superfície. Esse ar quente, aí nesse caso, como ele é menos denso, ele sobe, e o ar frio que estaria acima acaba descendo. Então, forma uma corrente de ar que vai dispersando poluentes da atmosfera terrestre, da superfície terrestre. Isso evita o acúmulo desses poluentes, reduzindo aí, nesse caso, o risco de problemas respiratórios. O problema é que na inversão térmica, você tem uma condição de noites muito frias, manhãs que aí nesse caso são mais frias também. A radiação solar ela não é tão intensa assim, né? O calor aí nesse caso que você tem chegando à superfície terrestre não é tão intenso assim. E o que a gente observa é que aquela camada de ar frio não consegue ser aquecida tão facilmente, aquela camada mais próxima da superfície. Ela fica aí nesse caso ainda como sendo um ar frio. A camada que vai sendo aquecida é uma camada um pouco acima, que vai aí nesse caso conseguir ser aquecida ao longo do início desse dia. O problema é que essa camada de ar quente, ela vai subir. Essa camada de ar frio daqui de cima desce e vai sendo aquecida. E o que acontece com essa camada de ar frio que fica ali bem próxima ao solo? Permanece ali. Ao longo do dia, isso vai sendo mudado, né? Ao longo do dia, realmente, a temperatura aumentando, isso pode, a gente pode aí nesse caso observar que essa inversão térmica ela vai acabar. Mas se ela passar amanhã, algumas horas pela manhã, mantendo esse quadro, né, do ar frio mais próximo ao solo, os poluentes estão sendo gerados, as pessoas vão saindo das suas casas, os automóveis vão sendo utilizados, a emissão de poluentes para a atmosfera vai acontecendo. E esses poluentes ficam aqui armazenados bem próximos à superfície terrestre. Ou seja, a gente vai passar a respirar esse ar com uma pior qualidade. Aí a gente começa a ter uma maior concentração de poluentes nessa parte mais próxima à superfície. Esse ar que a gente está respirando pode provocar inúmeros problemas respiratórios. Bronquite, pessoas que têm bronquite, asma, problemas alérgicos, né? Aí, nesse caso, acabam sendo agravados por conta dessa inversão térmica. Isso é um processo natural, isso acabaria também naturalmente, né? Normalmente acontece quando você tem noites muito frias, né? E no início do dia também você não tem aí, nesse caso, temperaturas muito altas. O grande problema da inversão térmica é quando a gente observa isso em grandes centros urbanos, porque aí a emissão de poluentes é normal de acontecer, né? O impacto aí nesse caso disso seria maior se esses poluentes ficassem acumulados. Isso iria diminuir a qualidade do ar que estaria sendo inalado pela população. Com o passar do dia, normalmente isso se desfaz, e aí a gente vai observar que a concentração de poluentes, mesmo que a inversão térmica se desfaça, ainda assim permanece muito grande ao longo do dia. E aí esse impacto do aumento da concentração de poluentes é o que traz os problemas para os seres humanos. Então, na verdade, a inversão térmica é algo natural que agrava problemas causados pelo próprio ser humano, tá? A inversão térmica não é o problema é o ser humano que vai ter aí, nesse caso, o uso de substâncias que emitem uma grande concentração de poluentes para a atmosfera terrestre. Vamos lá. Falar um pouquinho de poluição biológica e poluição do solo também, né? Porque a gente acaba aí falando, às vezes, mexendo nos dois ao mesmo tempo. Remoção da cobertura vegetal, a gente vai observar que isso pode ser feito através de queimadas, através da extração de madeira. A remoção da cobertura vegetal ela pode acontecer por vários fatores. Ela pode acontecer por uma exploração do território para construção de moradias, então a especulação imobiliária pode ser responsável por essa remoção da cobertura vegetal. O que mais a gente vê no Brasil é notícia falando sobre áreas que são desmatadas, áreas que deveriam ser preservadas e que são desmatadas.
A gente sabe que a gente tem construção de moradias, a especulação imobiliária está aí, ela existe, mas o problema é a grande questão é que você não tem um planejamento para poder fazer um equilíbrio entre essa construção e a manutenção desses ambientes naturais, né? Então você tem que ter uma mínima manutenção desses ambientes naturais, porque eles são importantes para a manutenção da biodiversidade, para poder trazer qualidade de vida para a população também, né? Então a gente tem, por exemplo, durante muitos anos as construções elas eram baseadas em concreto em todo o território, e pega, concreta tudo, concreta a cidade inteira. E aí não só por uma questão de paisagismo, né, mas na parte de urbanização, começaram a perceber que isso trazia um impacto muito grande, né? Não só para a temperatura do local, porque passa a ser insuportável você viver nessa ilha de calor, mas também para o escoamento da água da chuva. A água da chuva escoa muito melhor quando você tem aí, nesse caso, um solo permeável, que é quando você tem terra, onde você tem uma vegetação, uma cobertura vegetal ainda presente. E você tem agora um concreto sobre esse solo. E isso diminui, aí, nesse caso, a permeabilidade do solo, faz com que o escoamento da água da chuva seja superficial, provocando, aí, nesse caso, o risco de enchentes, alagamentos. Hoje em dia, as construções elas são diferentes. Elas têm, aí, nesse caso, por lei, inclusive, tá? Não é porque resolveram, nossa, mudaram a ideia aqui por conta própria. Não, é lei. Toda construção tem um percentual de área verde que precisa ser mantido. Então, essa ideia. Aí entra a ideia do paisagismo, a ideia de jardins sendo construídos, porque essa área verde é uma área de drenagem, tá? Então, essa cobertura vegetal ela pode ser removida para especulação imobiliária, por conta da especulação imobiliária, para construção de pastos, por exploração mesmo de madeiras, que muitas vezes são madeiras de alto valor, né, no mercado. São madeiras que são raras muitas vezes, e isso pode acontecer aí, nesse caso, promovendo essa remoção da cobertura vegetal. Quando você vê exploração de madeira, é uma preocupação a mais, porque muitas vezes isso é feito de forma ilegal. A gente vai observar que muitas dessas madeiras que são removidas, né, ou que já foram utilizadas durante muitos anos, né, na exploração dessas madeiras, algumas dessas árvores, elas estão ameaçadas de extinção, outras entraram em extinção por conta dessa exploração excessiva. Lembrando que essas madeiras, elas quando são retiradas, elas são de árvores que demoraram anos, décadas ali, para poder crescer, para poder chegar aí, nesse caso, a uma idade reprodutiva. Então, são normalmente madeiras, árvores, aí nesse caso, vegetações que demoram muito tempo, que têm um tempo de vida muito longo, um ciclo reprodutivo também muito longo. Isso traz impactos muito grandes, né? Se você explora rapidamente e a planta leva muito tempo para se reproduzir, a conta não fecha, né? A gente não vai ter como ter uma reposição dessa cobertura vegetal como deveria. A remoção da cobertura vegetal causa também risco de erosão, né? Porque a vegetação, as raízes dessa vegetação ajudam a sustentar esse solo. Removendo essa cobertura vegetal, a gente vai observar que essa lixiviação começa a acontecer e a erosão ela pode ocorrer em decorrência disso, né? Aí essa erosão pode levar a riscos de deslizamentos. Se a gente pensar em áreas próximas a rios, isso leva a assoreamento. Então, traz aí, nesse caso, outros problemas também. Perda de biodiversidade, se remove cobertura vegetal, remove não só a vegetação, mas também o ambiente onde inúmeros seres vivos vivem. E isso pode causar impacto na biodiversidade. Altera regime de chuvas, né? Porque a vegetação, a evapotranspiração que você tem ali, contribui para a formação dessas chuvas. E aí, você removendo essa cobertura vegetal, isso pode trazer um impacto grande sobre esse regime de chuvas. A gente tem aí, nesse caso, essa remoção da cobertura vegetal sendo responsável também, de uma certa forma, por poluição biológica, né? Porque quando a gente fala de perda de biodiversidade, quando a gente fala da especulação imobiliária, trazendo aí, nesse caso, essa remoção da cobertura vegetal, isso é também uma poluição biológica. Resíduos sólidos, aí nesse caso, são um grande problema, principalmente em grandes cidades, onde a quantidade de resíduos sólidos gerados é muito grande. E resíduo sólido, dependendo da região, não se tem uma coleta adequada desses resíduos sólidos. Eu não estou falando nem de separação de resíduo sólido, eu não estou nem falando de coleta seletiva, eu estou falando de coleta, é tirar o lixo,
né, pegar aquele resíduo sólido, aquele lixo, e levar para um local adequado, para que esse lixo possa ser, então, separado ou, então, tratado de alguma forma sem causar impactos ao meio ambiente, ou então causando o mínimo de impacto possível. Sem causar é muito extremo, né? Tá causando o mínimo de impacto possível. O resíduo sólido, no Brasil, ainda hoje, é depositado muitas vezes em lixões. O lixão é um local que a população começa a usar para depositar o seu lixo, tá? Eu estou colocando população, mas não é só a população pensando, né, no indivíduo ali fazendo isso. Às vezes você tem também indústrias, você tem hospitais, você tem às vezes até mesmo municípios, prefeituras, que pegam e jogam em locais inadequados, tá? Os lixões, eles são locais onde o terreno não tem nenhum tipo de preparação para poder receber esses resíduos. Então, o resíduo ele é depositado diretamente sobre o solo. O solo não tem qualquer impermeabilização. Então, a gente sabe que o lixo, né, esse resíduo sólido, com o passar do tempo, ele vai sofrendo decomposição e é produzido um líquido, que é o chorume. O chorume, gente, ele é, na verdade, um espelho, um reflexo do que foi jogado naquele resíduo. Então, se tiver um resíduo contaminante, o chorume vai ter substância contaminante. Se tiver fármaco nesse resíduo sólido, o chorume vai ter a presença dessas substâncias químicas também na sua composição. Se tiver resto de alimento, vai ter também, aí nesse caso, esse material orgânico ali na forma de chorume. O resto de alimento é o de menos, porque aí, nesse caso, é o que causaria menos impacto. O problema é que esse resíduo sólido ali que a gente está falando de um lixão não tem qualquer tipo de controle, porque num lixão se deposita o que bem entende. Não tem nenhum controle com relação à parte de urbanização, aí, de saneamento básico, né? E aí a gente vai observar, então, que o grande risco é que esse chorume ele pode conter inúmeras substâncias contaminantes. O próprio resíduo, que eu falei, não, o resíduo orgânico, né, gerado em casa é o menor dos problemas. É o menor dos problemas que eu estou falando em relação à substância tóxica, né, contaminante. Mas tem uma carga orgânica muito grande, o que também pode provocar alguns problemas ambientais, porque carga orgânica grande, imagina isso chegando a um ambiente aquático. Isso pode causar outros problemas também. Ou seja, chorume não é para ser jogado direto no solo, né? Chorume é para ser tratado. É um resíduo líquido gerado a partir da decomposição do lixo. Então, ele tem que ser tratado da mesma forma que trataria um esgoto, por exemplo, né? Para você ver o risco que tem do chorume ser lançado diretamente num ambiente, seja terrestre ou aquático. Além do chorume produzido, que vai entrar em contato com o solo ou com a água, porque a gente não tem qualquer controle disso que está sendo produzido, a gente ainda tem também um outro problema, que o lixo depositado, ele fica a céu aberto. Então, você tem inúmeros animais que vão sendo atraídos para esse local, ratos, baratas, moscas, e esses animais, eles acabam muitas vezes chegando à casa das pessoas que moram ao entorno desses lixões. E isso pode, aí, nesse caso, ser um responsável por transmissão de diferentes doenças, né? Esses animais muitas vezes são vetores de doenças porque eles carregam ovos de parasitas ou os próprios parasitas que estariam ali. Fora isso, lixo acumulado pode, aí, nesse caso, acumular água da chuva, o que pode provocar, aí, nesse caso, a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como dengue, zika, chikungunya, por exemplo, que é comum em grandes cidades. Outro problema que o lixão traz, poluição do ar, porque aí, nesse caso, todo o material que está sendo ali depositado vai sofrer decomposição, além do chorume produzido, ainda tem o metano, que vai ser liberado diretamente para a atmosfera terrestre, e a gente já sabe que o metano, um dos impactos causados por ele vai ser a intensificação do efeito estufa. Ou seja, né, o lixo, o resíduo sólido lançado em lixões, ele é algo completamente inaceitável. A gente tem uma legislação que fala, aí, nesse caso, sobre a regularização da deposição desses resíduos sólidos e que proíbe a construção e a utilização de lixões e que prevê, aí, nesse caso, que esses lixões sejam totalmente desativados daqui a alguns anos. Na verdade, era para ter acontecido, mas, enfim, não aconteceu ainda, né? O ideal seria o quê? Esses antigos lixões serem desativados e ser construído no mesmo local, próximo a esse local, né? No mesmo local não, porque não vai ser exatamente em cima desse lixão. Mas o lixão ser desativado, o que é desativar um lixão? Promover a cobertura daquele resíduo que está sendo ali depositado, não depositar mais resíduo naquele local, instalar
sistemas de captação de metano, né? E aí, nesse caso, queimar o metano ou tratar esse metano, evitando a contaminação do ar e evitando a atração de animais que poderiam ser vetores de diferentes doenças. O chorume não tem como resolver, ele vai continuar sendo produzido. Então, se faz uma estimativa de quantos anos ainda tem de produção de chorume e quanto tempo aquele solo levaria para se recuperar. Mas não tem muito o que fazer naquele terreno que já foi ocupado por um lixão. O máximo seria, nesse caso, um paliativo, né? Uma redução do impacto e não eliminar todo o impacto causado por ele, porque realmente ainda não é possível com as tecnologias que a gente tem hoje em dia. Próximo a esse local do lixão é construído um local adequado, com impermeabilização do solo, onde o lixo vai sendo depositado, coberto por camadas de terra. São instalados sistemas de captação de chorume, sistema de captação de metano. Então, como você tem um antigo lixão e um local agora adequado para a deposição do lixo, a gente chama isso de aterro controlado, tá? Seria aí, nesse caso, um local onde antes atuava um antigo lixão, teve o controle daquele local e agora o lixo é depositado realmente no local adequado. E tem o aterro sanitário, que é o ideal, que deveria ser construído para atender a necessidade de uma determinada população para a deposição do resíduo sólido. O aterro sanitário, ele vai ser aí, nesse caso, um local já preparado desde o início para receber esse resíduo sólido. Então, tem impermeabilização do solo, tem deposição desse resíduo sólido com cobertura de terra sobre esse resíduo para evitar a atração de vetores. O metano está sendo captado, o chorume está sendo captado, os dois estão sendo tratados e não está aí, nesse caso, causando poluição do solo, poluição da água ou poluição do ar. Não tem um antigo lixão ali perto. Ele vai ser do zero, totalmente planejado para poder evitar qualquer tipo de contaminação. Então, a gente tem aí, nesse caso, um aterro sanitário. A ideia seria de que os antigos lixões fossem desativados e próximo a esses locais fossem construídos células adequadas, né, para a deposição do resíduo e que aterros sanitários pudessem ser construídos para atender a demanda desses resíduos sólidos que vão sendo produzidos pela população. Junto a isso, né, como é que a gente pode pensar além do aterro sanitário? A gente pode pensar na redução de utilização de resíduos sólidos, né? Alguns resíduos eles levam décadas para se decompor. Então, a redução desses resíduos pode, nesse caso, ajudar a reduzir o volume de lixo produzido, aumentando a expectativa de vida e da expectativa de utilização desses aterros sanitários. Resíduos como plástico, por exemplo, né, é um tipo de resíduo que a gente usa para caramba e é um resíduo que leva décadas para se decompor na natureza, né? Então é um dos principais responsáveis aí por esse grande volume de lixo produzido. Processos de coleta seletiva, separação do lixo, né? Separação do resíduo sólido, resíduos que são recicláveis, podendo ser separados para poder, aí, nesse caso, utilizar a reciclagem para redução da quantidade de resíduo sólido produzido, a compostagem, são aí, nesse caso, processos que a gente pode pensar para reduzir a quantidade de resíduo sólido produzido, né? É óbvio que isso pode ser pensado de forma individual, mas é muito mais fácil quando você tem um apoio, né? Quando você tem um governo que pensa também dessa forma e essa ideia passa a ser coletiva, né? É muito difícil, às vezes, você fazer isso de forma individual. É muito complicado você começar a fazer isso de forma individual. Se torna um hábito, mas é mais difícil e seria muito melhor se a gente tivesse aí, nesse caso, um apoio de governos para poder incentivar a população a ter esse tipo de atitude. Até porque, às vezes, a gente faz divisão de material de resíduo e não tem coleta seletiva, né? Junta tudo, joga tudo no mesmo caminhão. Então, fica um pouco complicado. Defensivos agrícolas, aí a gente já entra em poluição biológica. O defensivo agrícola é uma substância aplicada nas plantações que são, aí nesse caso, utilizados para matar determinadas pragas. Normalmente são insetos. Esses defensivos agrícolas podem ser vários, tá? O inseticida, aí nesse caso, seria um tipo de defensivo agrícola. Tem o defensivo agrícola que é para matar determinadas plantas que são pragas, tem outros que é para poder, nesse caso, eliminar fungos, tem outro que é para eliminar moluscos, tem defensivo agrícola para tudo, tá? O problema é que esses defensivos agrícolas, eles, quando aplicados, eles não afetam só aquele indivíduo que é praga. Ele afeta qualquer organismo que tenha as mesmas características. Por exemplo, se aplica um defensivo agrícola que age como inseticida,
mata não só o inseto que é praga, mas também insetos polinizadores. Então, isso pode afetar, por exemplo, a taxa de polinização. Isso pode acabar, de alguma forma, afetando não só diretamente por conta do defensivo à biodiversidade, mas também indiretamente, porque isso pode afetar a atividade de animais que são polinizadores, por exemplo. Os defensivos agrícolas têm não só a preocupação, a gente tem não só a preocupação com relação à perda de biodiversidade, mas também com a nossa saúde, né? Porque a gente sabe que muitos desses defensivos agrícolas utilizados, eles são, aí nesse caso, substâncias altamente nocivas, tem substâncias que são cancerígenas, já comprovadamente, né, com ação cancerígena, e quando utilizados em plantações, quem consome isso depois é a gente, né? Então a gente consome aí, se você não é muito difícil, né? Se você abrir a internet, você tem lá lista dos alimentos com maior carga de agrotóxico. Esses agrotóxicos são esses defensivos agrícolas aqui que a gente está falando, tá bom? Introdução de espécies invasoras. Essas espécies invasoras elas podem chegar por vários motivos, né? A destruição de hábitats, a gente pode ter o próprio desmatamento pode ser responsável por essas espécies ocuparem novos ambientes, né? Acabarem migrando para outras regiões. Vai acontecendo aí nesse caso por decorrência desse impacto de queimadas, de desmatamento. A gente pode ter aí, nesse caso, essas espécies invasoras sendo introduzidas pelo próprio ser humano, que muitas vezes vai trazer essas espécies invasoras conscientemente, ou às vezes até de forma inconsciente. Por exemplo, quem nunca ouviu o mexilhão dourado, né? Pegou uma questão falando sobre mexilhão dourado. Ele vem aí, nesse caso, em água de lastro, né? As larvas desse mexilhão vêm em águas de lastro. Os navios aí, nesse caso, atravessam o oceano e aí a água que tem nesses navios vão sendo liberados para poder ele chegar e atracar em determinados portos. E aí essa água que estava ali armazenada dentro desses navios vão sendo liberados. E você tem inúmeros organismos ali naquele local, naquela água ali armazenada. E alguns desses organismos conseguem sobreviver, aí acabam se tornando espécies invasoras. Não importa a forma que você tem essa espécie invasora chegando, a gente vai observar que essas espécies invasoras, o grande problema é que elas ocupam um nicho ecológico de espécies que são nativas. Espécies invasoras, elas não têm parasitas específicos ou predadores específicos. Então, para elas é mais fácil sobreviver, talvez, se ela se der bem naquele local, né, com as condições abióticas que o local apresenta, talvez seja mais fácil para ela sobreviver do que as espécies que são nativas. Então, se ela conseguir superar as condições abióticas, se ela conseguir, aí, nesse caso, suportar aquelas condições físico-químicas do meio, ela tem uma grande vantagem biologicamente falando, porque ela não tem parasitas e predadores específicos. Isso aumenta a chance dela sobreviver em comparação com as espécies que são nativas. As espécies nativas, elas teriam que brigar com as espécies invasoras pelo nicho ecológico, teriam que sobreviver ao ataque de predadores e sobreviver à ação de parasitas, enquanto as espécies invasoras elas estariam brigando pelo nicho ecológico. E aí não sofreriam a mesma ação, o mesmo impacto de predadores e nem o mesmo impacto de parasitas. Então, aí nesse caso, elas têm uma maior chance. Eu estou colocando que pode, porque é uma possibilidade. É uma possibilidade muito grande, tá? Mas é uma possibilidade, então não é uma certeza. Porque para você chegar e falar, com certeza, você está com muita certeza para a parte que é de ecologia, né? A gente está colocando possibilidade. Então, a possibilidade de uma espécie invasora se dar bem num ambiente que não é dela, se ela conseguir vencer todos esses obstáculos físico-químicos que eu tinha comentado, é muito grande. Porque a parte biológica, que seria aí nesse caso, pensando, né, na resistência do meio, presença de parasitas, presença de predadores, ninguém é específico para ela acabou de chegar. Então, diferente das espécies nativas, que têm predadores e parasitas específicos. Então, as espécies invasoras, elas muitas vezes ocupam o nicho ecológico de espécies que são nativas, e isso pode causar impactos negativos, reduzindo essa biodiversidade ou até mesmo levando a problemas de extinção. A extinção, na verdade, pode ser provocado pela introdução de espécies invasoras, pela utilização de defensivos agrícolas, pela remoção de cobertura vegetal. Tudo isso pode ser, nesse caso, responsável por um risco de extinção ou de ameaça de extinção para diferentes organismos, para diferentes espécies. Para fechar, substâncias radioativas. A radiação ela foi vista durante muito tempo, né, no início da década de 80, foi visto como uma solução energética. E aí a gente tem inúmeras usinas nucleares começando a ser
construídas, né, pensando nessa solução energética. Só que as substâncias radioativas, elas são substâncias altamente nocivas, né? Elas precisam ser extremamente controladas. O primeiro grande problema que a gente teve foi em Chernobyl, na década de 80. A gente tem aí em 86 o vazamento aí desse material radioativo, né? Até hoje, Chernobyl é uma cidade que apresenta altos índices de substância radioativa. A concentração de substância radioativa que tinha nos reatores dessa usina era muito alto, então ainda tem uma grande carga de radioatividade nessa cidade. E a gente vai aí, nesse caso, observar que esse foi um dos primeiros problemas. A gente, no Brasil, teve um problema com material radioativo, que foi no Instituto de Radioterapia, na região de Goiânia. Esse Instituto de Radioterapia, ele foi largado para trás, ele foi desativado, só que os materiais utilizados dentro desse instituto, eles não foram reciclados, eles não foram removidos. Então, eles ficaram ali, viraram sucata. E aí, algumas pessoas nessa região trabalhavam com coleta dessas sucatas, acabaram entrando nesse instituto, que já não tinha qualquer tipo de fiscalização, e levaram esses aparelhos de radioterapia para um ferro velho. Nesse ferro velho, o aparelho foi desmontado, né? E o material que tinha ali dentro era um material que era brilhoso, era um material que era interessante o aspecto, né? As pessoas que trabalhavam nesse ferro velho pegaram esse material, quebraram, desmembraram e levaram para suas casas. Então, muitos familiares tiveram contato com esse material. Algumas pessoas morreram em decorrência da contaminação por césio-137, outras pessoas tiveram lesões muito graves, né? Lesões como até mesmo na pele diretamente, perda de membros, outros sofreram intoxicações por conta do contato com esse césio-137. Hoje em dia, esse material ele está totalmente isolado em container de concreto, né? E enterrado numa região específica em Goiás. E essa região onde tinha o Instituto de Radioterapia, ela aí nesse caso foi isolada, né, por conta do risco de contaminação naquela região. Em 2011, a gente tem lá a usina de Fukushima, né, por conta de um terremoto. Ela sofreu aí nesse caso um abalo sísmico muito grande, e a gente tem aí nesse caso também um vazamento de substâncias radioativas. Essas usinas nucleares, as usinas nucleares, né, elas ainda atuam, mas cada vez que acontece um problema, se observa qual a melhor forma de reduzir o impacto ou de evitar que esse problema aconteça novamente, né? No Chernobyl foi um problema nos reatores, né, na manutenção desses reatores, na refrigeração desses reatores. Em Fukushima foi a instabilidade provocada por conta desse abalo sísmico, o que deveria ser também aí nesse caso pensado. Depois as autoridades acabaram aí nesse caso chegando à conclusão que foi um erro mesmo de projeto, porque existia essa possibilidade, porque a região era uma região instável, né, região sujeita a esses abalos sísmicos, então isso já deveria estar previsto dentro da construção dessas usinas nucleares. O importante é que as substâncias radioativas, quando elas acabam aí nesse caso sendo liberadas, isso causa um impacto muito grande, porque a meia-vida dessas substâncias é muito grande. Então, dependendo da quantidade também, né, da concentração de radioatividade liberada, isso pode, aí, nesse caso, provocar um efeito de décadas de contaminação naquele território. E fora isso, né, você tem uma população que pode ser exposta a essa radioatividade e pode provocar, aí, nesse caso, a morte desses indivíduos. Então, deixa eu só arrumar aqui substâncias radioativas, né? Tinha comido aí a letra O nessa história. Galera, a gente fecha toda a parte de poluição, fecha toda a ecologia, na verdade, né? Com a parte de poluição que eu estou terminando aqui com vocês. Vou sair para vocês pegarem aí, nesse caso, o resuminho que eu fiz para vocês aqui dessa última parte, tá bom? Beijo!